Bom dia, mundo. Estamos aqui novamente com todos vocês em mais um comentário com assinatura. Quero-vos dizer que estamos a gravar com imagem, apesar de que vocês não vão ver. Um dia vai sair com imagem. Volto-vos a dizer, subscrevam www.brunocarvalho.com e subscrevam porque recebem as notificações ao momento de cada novidade. E por falar em novidade, vamos ter este sábado, nos convidados com assinatura, novamente João Trindade, com mais um belíssimo texto, e para mim é sempre um prazer, porque João Trindade é daquelas pessoas que representa para mim, para a minha vida e para aquilo que eu passei no Sporting, momentos muito especiais, é uma pessoa muito especial. No próximo sábado vamos ter mais uma surpresa, vai começar a colaborar connosco aos sábados, em termos ocasionais, nos convidados com assinatura, João Quadros. É uma grande novidade para todos. Este domingo vamos ter a participação dos 4 parceiros, Sporting Popular, Fisgas, Lion King, Rugidos Verdes, e no próximo domingo vamos ter um podcast dos Rugidos Verdes onde eu sou o convidado. Por isso, cheios de novidades e cheios de coisas boas, façam a subscrição do nosso canal, do nosso vídeo, para saberem todas as informações ao momento. Antes de começar, queria dar uma palavra de muita força ao Anush. Para além de ter sido um atleta do Sporting, foi alguém com quem eu convivi bastante durante os 5 anos e meio, ajudou bastante o Sporting em muitos daqueles que eram as pesquisas na Argentina de jogadores. Anush está mal, infelizmente, está a lutar contra um cancro no estômago, e daqui mando-lhe um fortíssimo abraço, porque era um jogador muito útil, mas mais do que isso, foi alguém que se sempre predispôs a ajudar o clube do seu coração, o Sporting Clube Portugal. E agora, dar as boas-vindas ao Alexandre, ao nosso convidado residente, e as nossas boas-vindas especiais ao Eurico Gomes. Eurico, bem-vindo a esta família. Já estamos aqui com umas centenas de pessoas a visualizarem dos 4 cantos do mundo. Bem-vindo, Eurico. Muito obrigado, Sr. Presidente, Dr. Bruno Carvalho e Dr. Alexandre Dinho também. Um grande abraço para vocês. Olá, Eurico, bom dia. E queria dizer-vos que é para mim realmente uma honra, um orgulho muito grande também, participar neste programa, que acaba por ser um programa de enorme informação também, ainda por cima vindo de quem melhor do que ninguém conhece para os adeptos de Sporting aquilo que o Dr. Bruno Carvalho conhece. Por isso, eu fico satisfeito, feliz, mas também é para mim uma oportunidade. Eu gostava de o afirmar aqui, porque é uma oportunidade de estar diretamente em contacto, comunicando, claro, com o universo do Sporting, com os adeptos, com os sócios, que para mim, adeptos sócios serão sempre, vejo sempre com o mesmo sentimento, e dizer-lhes a eles que, sem o Sporting, com certeza que eu não teria a carreira que tenho, e que habituei-me não, quase que religiosamente sou uma pessoa agradecida ao Sporting, aos adeptos, claro, que é com eles, afinal é com eles que os jogadores formam as suas carreiras, é com os adeptos. São eles que ou assobiam ou aplaudem. Portanto, eu tive a felicidade de ser mais vezes aplaudido e, portanto, daí a minha carreira, e da qual eu guardo eternamente muita admiração a eles e ao clube, claro, muita gratidão mesmo e muito respeito. Portanto, é uma forma de eu comunicar e ter esta oportunidade e agradecê-lo a si, Presidente, e aqui ao grande também, Sr. Dr. Alexandre Godinho. Um grande abraço para vocês e para todo o universo de Sporting. Vamos começar, Eurico. Há uma curiosidade nas pessoas, muito se fala do mítico Presidente João Rocha. Muita gente que nos está a ouvir não viveu esse tempo, não sabe, é apenas pelo que se ouviu. Como foi trabalhar com João Rocha? Porque o Eurico teve a trabalhar com João Rocha. Eu, quando entrei no Sporting, claro que sim, que trabalhei para o Sporting com o Presidente João Rocha, mas quase ou pouco comunicávamos. O Presidente João Rocha não era um comunicador, nem era uma pessoa assídua
no relacionamento com as equipas de futebol. Ele tinha, naquela altura, lembro-me bem, atividades empresariais da qual ele se dedicava muito. Aliás, ele tinha a fama de ser o presidente das obras por causa disso. Se bem que era um homem muito respeitado, um presidente no clube muito respeitado mesmo. Quando vinha ter connosco, era pontualmente, individualmente também. Nessa relação, sim, era um homem extraordinário, um presidente sempre atento. Mas quem era realmente o homem do futebol, aquele que era o seu braço direito? Aliás, acho que pouco se tem falado neste homem e, para mim, aprendi a perceber que ele era a alma e o cérebro de todo o projeto do futebol, que na altura, acho eu, toda a gente se lembra, era um projeto sempre ganhador. Ele requisitava, ele trazia, conseguia ter a capacidade de cativar jogadores de grande qualidade para representarem o Sporting. Naquela altura havia grandes jogadores que faziam boas equipas, que é o Dr. Sousa Marques. O Dr. Sousa Marques foi um dirigente que na altura se designava o chefe do departamento de futebol. É um homem extraordinário a todos os níveis, como ser humano, intelectualmente bondoso, mas também exigente, claro que sim. Era um homem que era difícil dizer não. Portanto, o Sr. João Rocha, naquela fase de presidente, tinha no seu braço direito um homem como o Dr. Sousa Marques. Porque, afinal de contas, é assim mesmo que tem que ser nos clubes. O presidente tem que ter gente à sua volta e o presidente também tinha. Este Dr. Sousa Marques, que era o responsável, temos que nos lembrar que trouxe na altura jogadores dos rival, onde eu também vim, como o Arthur, o Russo, o meu grande colega, que eu joguei alguns anos com ele. Pessoa com quem eu convivi, era muito engraçado. Era muito engraçado e era aquele profissional de dar 2 litros e meio de jogo, não dava só o litro. Então, o Jordão, outro jogador que ele conseguiu cativar a vir para o Sporting também, outro grande jogador. Aliás, devo aqui referir que o Jordão é o número 1, para mim, aquele que resta como grande amigo, como colegas de futebol. Tenho muitos, claro que sim, tenho, mas o Jordão era o meu parceiro e fiquei órfão do único irmão que eu tinha no futebol. Fiquei órfão agora recentemente com o falecimento dele. Veio o Fidalgo também. Aliás, na altura, lembram-se, recordam-se que houve aqui uma troca. Venho eu e o Fidalgo para o Sporting e veio o Botelho com o Laranjeira para o Benfica. Tudo pacífico, tudo tranquilo, não havia guerras, porque as épocas também eram outras, sabem? A época era aquela época de que o livre direito à opção dos clubes era uma norma, portanto os clubes tinham opção pelos jogadores, e agora não, agora há o livre, há a liberdade de circulação. Há uma diferença entre a opção dos clubes e o livre de circulação. Hoje, pela liberdade de circulação, advém daí, e essa pergunta encaixa se calhar depois nos temas que vai-se falar à frente, encaixa aí que o livre de circulação leva o futebol a chegar aos dias de hoje, onde não há educação, onde não há respeito, onde não há nada daquilo que havia naquela altura. Portanto, um pouco limitados, óbvio. Eu nunca joguei no estrangeiro porque o clube, o Benfica, não me deixou sair 2 vezes. Deixou sair Humberto Coelho, não deixou sair a mim, era mais jovem. Fui para o Sporting, vim para um outro grande clube, troquei um grande clube por outro grande clube e, portanto, também não me sentia nada entusiasmado para ir para o estrangeiro quando eu estava bem em Portugal. Daí que eu diga que o Sr. João Rocha era então um homem presente, mas muito ausente da equipa de futebol. Entregou aquilo ao Dr. Sousa Marques e o Dr. Sousa Marques foi o grande obreiro do sucesso do Sporting naquela década, da década de 80. Isso não tenho dúvidas nenhuma. Alexandre? Muito bem. Bruno, saudar só mais uma vez as pessoas que nos estão a ouvir e dar as boas-vindas ao Eurico. É um prazer tê-lo aqui e já estar aqui a ouvi-lo. Eurico, tenho aqui a seguinte pergunta para lhe fazer e acho que as pessoas têm muito interesse em ouvi-lo e os sportingistas em saber isto. Eu gostava muito em concreto de saber como é que era o grupo de trabalho em que o Eurico participou. Nos anos 80 ganhou aqueles 2 campeonatos e aquela Taça de Portugal durante aqueles 3 anos e dentro deste contexto também fazer aqui um bocadinho a ponte para os plantéis mais recentes e perceber do seu ponto de vista o que é que transportaria
em termos de características, de mais-valias para eventuais melhorias dos plantéis, dos defeitos que identifica, ou das faltas de valor ou de algo nos plantéis mais recentes, nos anos mais recentes que o sucederam assim? Pois bem, doutor, entronco um bocadinho naquilo que acabei de dizer. Havendo no Sporting um homem com a capacidade de gerir e de tornar as coisas fáceis, era mais fácil para a época arranjarem-se ali. Não podiam ser 11 enormes craques, seriam se calhar preços um bocado exorbitantes também, porque aquilo havia que gerir o dinheiro da época, e não era eu que o geria, com certeza. E naquela altura o que se fazia é aquilo que ainda hoje também tem que se fazer em alturas de necessidade, que era num plantel de 30 jogadores, que era a média que se tinha na época, entre 25, 28, 30, arranjar 50%, mesclar a equipa de trabalhadores, isto que é como uma orquestra, não é? Isto não se tem só pianistas nem violinos, já há de bombos, e os bombos têm o equilíbrio. E realmente o Sporting, na minha época e naquela época, vivia de um bloco que era total, onde residiam jogadores de mais-valias, é verdade, e jogadores que na altura sentiam o Sporting e que acarinhavam à chegada essas mais-valias que vinham de fora, jogadores que ficavam felizes por receberem jogadores que eles subentendiam logo que os iam ajudar também a serem melhores e a trazerem mais sucesso para o clube. E a harmonia dentro do balneário não se compara rigorosamente com o que existe hoje. Havia harmonia. Eu lembro-me que era raro o dia que acabava um treino, não íamos 7, 8, 9, 10 jogadores juntos almoçar e aproveitarmos e desfrutarmos depois do treino. Sempre se conversava, sempre se fazia o espírito de grupo. Reforçar a coesão da equipa. É uma equipa e isso transportava-se para o balneário. Agora, eu não vou dizer que naquela década, naquele tempo, já não havia as suas as intencionalidades também maldosas, e até se calhar havia mais do que hoje, porque hoje o jogador tem tudo aquilo que precisa, não fazendo demasiado para enriquecer, porque há uma diferença enorme entre que nós tínhamos que correr muito, lutar muito, defendermos-nos muito para termos uma carreira auspiciosa, uma carreira onde o treinador nos ia aceitar para jogarmos, porque era só assim que valorizávamos. Se não jogássemos na equipa principal, a nossa carreira não crescia, não valorizava. Ora então, o que é que acontecia? Acontecia que os mais jovens e aqueles que estavam há mais anos no clube recebiam de braços abertos aqueles que vinham, e nós convivíamos entre nós de uma forma que isso se refletia depois nos jogos. O tal consciência de grupo, o tal ADN que fomos ganhando naqueles 3 anos, que foi pena se ter parado aí. Havia tudo para continuar, mas houve uma ruptura ali com as exigências que o Sr. João Rocha fez, que entendia que tinha um teto salarial e não passava daquilo, quando no fundo ele sabia que havia jogadores que iam ser valorizados por aqueles 2 sucessos. Eu sou um deles e outros como eu. Portanto, a grande diferença é que na altura havia uma verdadeira amizade, convívio. Depois acabava o convívio, o pessoal ia à tarde beber um copo a qualquer sítio, ia para casa, outro dia era outro treino. E hoje os jogadores estão mais dispersos, os jogadores têm uma outra forma, têm ferramentas, digamos assim, que lhes vai roubando as felicitações, não é, Eurico? Exatamente. As felicitações mediáticas e exposição, não é? Tudo. E hoje o jogador também não pensa exatamente como eu disse há pouco, que é que eu digo. Se eu tinha que outro dia treinar e tentar ser melhor que os meus rivais, porque nós temos rivais dentro dos clubes, não é? Temos aqueles que querem, que estão outros, não há só um jogador por cada lugar, havia 3 e 4 e 2, e há que lutar para defender a nossa posição na equipa, e para isso é preciso e exige sacrifícios, porque era a única forma que nós valorizarmos em termos de carreira individual. E para isso acontecer, tínhamos que dormir a horinhas certinhas, tínhamos que nos alimentarmos corretamente, e hoje também é assim, mas conviver, porque o futebol é convivência, o futebol é estreitamento de laços entre os jogadores, não é divisionismo.
naquele tempo era isso que existia, mas de uma forma muito natural. Como o doutor disse, pois hoje as ferramentas, e não é só as ferramentas, a conta bancária, hoje antes, então o jogador entra num clube, ainda não sequer se foi apresentado, já tem 50, 100, 30, 20 milhões no banco, quer dizer, acho que é uma maneira de ver esta relação de hoje com aquilo que era antigamente. Antigamente havia mais pureza, alguma falsidade também, nem diria uma falsidade de propósito, era alguma pequenina inveja normal, porque havia aquele que jogava sempre, os outros que não jogavam, mas ultrapassava-se sempre. E isso foi aquilo que foi a mais-valia do Sporting naquela época, foi a consciência, a determinação e a liderança de alguns jogadores, que eu fazia parte, 2, 3, no fundo, reparem, eu vou falar em nomes, então estava eu, não me considero tanto como eles, mas estava o Manuel Fernandes, estava o Jordão, veio o Oliveira mais tarde, tínhamos jogadores excepcionais na equipa, de nível mundial, que era o Fraguito, que pouca gente se calhar não percebe isso, tínhamos jovens com uma capacidade, feitos à imagem e semelhança do ADN do Sporting, que é também aquilo que eu acho que faltou hoje um bocadinho, hoje é mais o jogador feito à semelhança do empresário, não é à semelhança do clube. Porque eles sabem perfeitamente que estão ali de passagem. Hoje é assim que eles pensam. E nós antigamente estávamos nos clubes, eu ia para os clubes, até ficar toda a vida. Ora bem, para concluir esta sua pergunta extraordinária, digo-lhe só assim, eu só não fui, digamos assim, totalista, vivi a minha vida toda no Benfica, porque houve um dirigente que entendeu que eu não merecia mais do que aquilo que eu achava que merecia. E eu, com toda a legalidade, com todo o respeito pelo clube, deixei acabar o termo de contrato, que naquela época, o doutor sabe bem isso, os contratos, e o Presidente também, eu chamo-lhe Presidente porque, na linguagem do futebol, Presidente, esta palavra sai mais fácil a quem está há 50 anos no futebol. E como eu ainda não o vejo, você não está no ativo, isso eu vejo, mas como eu vejo também milhões de adeptos, não é? Do seu Sporting, do nosso Sporting também. Eu também sou Sporting. E como tal, chamo-me Presidente de uma forma muito natural. E, portanto, o que eu queria dizer é que quando nós não ficamos nos clubes muito tempo, alguma coisa se passa. E eu, rápido, porque o programa tem que avançar, dizia assim, no Benfica, o Sr. Romão Martins entendeu que eu devia ganhar menos 15 contos, que era um dinheiro que na altura fazia jeito para os jogadores, menos para os clubes, também fazia aos clubes, mas mais aos jogadores, 15 contos por mês. E eu, vou usar esta palavra que no futebol se diz, não faz mal de vez em quando dizermos uma coisa, marrei que merecia mais 15 contos. O doutor Sousa Marques andou com um cheque de 1000 contos no bolso para eu receber esse cheque e eu dizia-lhe, doutor Sousa Marques, tenha confiança em mim, que eu também tenho confiança em você. Não me apresento mais o cheque. Até 31 de julho, que é o data limite do meu contrato com o Benfica, que é aquilo que era o data limite na época, 31 de julho, você no dia 1 de agosto chega ao pé de mim, entrega-me o cheque, ou não entrega o cheque, não faz mal, posso assinar, e vem ter comigo e faz. Andou, claro, com receio, com medo, que eu até 31 de julho, porque andou um mês com um cheque no bolso para eu receber. Quando cheguei ao Sporting, isto foi a razão da saída do Benfica, quando cheguei ao Sporting, aconteceu-me rigorosamente a mesma coisa. O Presidente, o Dr. Sousa Marques, andou a fazer uma guerra, uma luta enorme, com o Presidente para que não perdesse o Eurico, que era pronto, para eles, e eu tinha justificado isso durante essas 3 épocas. O Eurico era uma mais-valia, o Eurico é um patrão, o Eurico é assim assado, mas ele entendia mas entendia porque depois venho eu também a perceber que não fui pelo Sr. João Rocha, pelo Presidente. Já havia ali muito funil entrar pela orelha, não é? Muito funil, com muita porcariazinha, digamos assim, entrar no ouvido do senhor, e ele entendeu então que, pronto, vamos buscar o A, o B, que entrou o Kikas, entrou outros centrais, e eu fiz a mesma coisa. A única mágoa, e termino, que fiquei do Sporting, não, dos adeptos, que é a razão da minha vida, são os adeptos. Eu hoje, pedem-me milhares de pessoas, pedem-me, diga, mas qual é o teu clube? Então, se eu sou campeão em 3 clubes, representei-os com a mesma dignidade, eu sou dos 3. Tenho, particularmente ou não, e porque eu assumo isso já está farto da entrevista disso, uma certa percentagem, porque eu nasci no futebol no Benfica, onde comecei jovem, pequenino, com 14 anos, na altura,
uma oportunidade que eu tive na minha vida que nunca... Ali cresci, fiz campeão, fui internacional, fiz tudo, mas não me dá o direito de eu dizer que o meu coração... O profissional não tem sentimento clubístico, tem respeito pelos clubes que realmente trabalham. O Sr. João Rocha entendeu que não me devia pagar, fiz a mesma coisa a 31 de julho, não acertou comigo no dia, a semana depois, eu estava com as malas aviadas para ir para Toronto, não era para o Porto, e o Porto apareceu por via do Sr. José Maria Pedroto, do mestre, mas também porque ele perguntou ao Inácio, o Inácio já estava seguro no Porto, nessa época, perguntou-lhe, então, Eurico, como é? O Eurico está de malas feitas, vai para o Toronto Blizzard, para o Canadá. O quê? Não pode. Pronto, aí nasceu, casualmente, a minha ida para o Futebol Clube do Porto, pelo mesmo processo. Portanto, não há aqui nenhuma situação da qual eu não tenha sido sempre correto com o clube, nem com nenhum dos clubes com que eu trabalhei. Isso aí que não há dúvidas. Por isso, queria que fizessem um dia lembrarem-se do Dr. Sousa Marques, porque ele merece realmente. Eurico, já agora só... Deixe só fazer aqui uma questão, Eurico. É verdade, e muitas vezes as pessoas que estão na sombra são esquecidas e há dirigentes que são esquecidos e que são tão importantes na vida dos clubes. Ficou aqui essa nota, que é uma nota importante. O que eu retive daquilo que disse é que o Sporting, e eu lembro-me bem, era um miúdo, mas lembro-me bem, tinha excelentes jogadores. Eu continuo a dizer, um excelente jogador não é só aquele que é dotado tecnicamente, mas também aquele que trabalha em prol da equipa, porque é isso que faz um grupo de trabalho, são os chamados os obreiros e depois os talentosos. E é desse conjunto, porque eu não acredito que uma equipa de 11 talentosos fosse campeão, porque sem os obreiros, os talentosos não vencem jogos sozinhos. De vez em quando, com um bocado de sorte, mas o Sporting, na altura, não era considerado o melhor plantel, apesar de ter fantásticos jogadores. E a verdade é que em 3 anos foi campeão 2 vezes e ganhou a Taça de Portugal. E o Eurico tocou aqui em 3 pontos que eu acho que são importantes. Foram campeões por uma coisa que se chamava mística, e a mística era esse sentimento de grupo, essa fortaleza com que criaram em termos de grupo, esse sentimento e essa vontade de vencer, de perceber o que era a grandeza do Sporting e querer fazer sempre mais, não só para si, mas para o clube e os adeptos que representavam. O ADN muito importante, que foi aqui falado pelo Eurico, é as pessoas terem a noção completa, os atletas que estão num clube que foi criado para ser um clube vencedor, para ser um clube ganhador, e terem a noção que para isso tinham que trabalhar muito e que tinham que trabalhar sobretudo essa mística. E sem dúvida nenhuma, me lembro perfeitamente que na altura, não sendo nós considerados o melhor plantel dos 3 grandes, a verdade é que por pouco não éramos campeões nos 3 anos. Mas houve também 2 pormenores que me deixaram aqui, digamos, com as orelhas em pé. E o primeiro pormenor, e era a primeira pergunta que eu lhe queria fazer, depois faria outra, tem a ver com, disse, bem, mas havia também um bocadinho de malícia, não sei se era malícia mais naquele tempo. Vamos ser mais concretos, porque eu acho que é interessante e as pessoas que nos estão a ouvir gostam de saber do seu clube e gostam de saber. Conte-nos um bocadinho da saída do Malcolm Ellison, que é um treinador que toda a gente guarda com muito carinho e respeito, mas que pouca gente, continua a dizer, daqueles que nos ouvem, alguns são muito novos, não viveram essa realidade. Eu vivi essa realidade. E foi uma saída feia. Eu gostava que o Eurico contasse muito rapidamente aqui o que é que de facto aconteceu, porque entrou com um bocadinho na malícia que o Eurico disse há bocado, en passant, mas eu gostava que referisse este pormenor e depois vou-lhe fazer outra pergunta antes do Alexandre avançar. Pois bem, a questão
do Sr. Malcolm Allison, é realmente uma situação que é demonstrativa, digamos assim, que naquela altura também já havia interesses instalados dentro dos próprios plantéis por aqueles que, se calhar, teriam um pouco o chamado vício de liderança, não é? Porque há pessoas que têm vício e outros não têm vício, são líderes naturais e ponto final. E naquela altura, e estamos a falar de 82, 81, 82, depois de fazermos uma época extraordinária, houve realmente ali logo uma noção de que o plantel estava ali um bocadinho fraturado, um bocadinho. Sobretudo por gente que, entretanto, chegou nesse ano, não é? Gente nova, que se calhar não se entrosou tão bem, mesmo que sendo bem recebidos, nunca se entrosaram tão bem como se calhar se deveriam ter entrosado no espírito e na tal consciência do ADN que estávamos aqui a reforçar. E a maldade que fizeram ao Malcolm Eurico, desculpe lá, Eurico, eu não quero interromper, mas o Eurico já me conhece, sabe ainda não privámos assim tanto tempo, mas já sabe como é que eu sou muito direto. Nós estamos a falar de Oliveira e de Manuel Fernandes, foram as pessoas que cozinharam a saída de Malcolm Allison, ou não? Sim, não tenho dúvida nenhuma, absolutamente nenhuma, de que fiquei com essa certeza muito pouco tempo depois da nossa saída, da minha e do Inácio, do Sporting, quando o Malcolm Allison sai, e eu disse, na altura eu disse, só uma hipótese aqui, é o Oliveira vir a ser treinador. E quem o vai colocar na treinador vai ser o Manuel Fernandes. Isto disse eu, pensei eu. Não tenho a certeza absoluta, rigorosamente nenhuma certeza absoluta, se o Manuel Fernandes contribuiu ou não para isso, de uma forma direta, mas para o aceitar, que era um dos jogadores com carisma dentro do plantel, com certeza que sim, que ao aceitar, não sei se estivesse eu, se estivesse o Inácio, a tal força que era ali um bloco muito, 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 muito forte que o Sporting tinha, se isso era possível acontecer. Foi mais fácil acontecer quando saía o Inácio, que foi uma das questões que fez, que deixou muita gente satisfeita lá dentro do balneário, foi a saída dos dois, que nós os dois fazíamos ali, realmente, nós éramos uma referência para os mais jovens. E como você diz, eu tenho que aceitar que o Oliveira, ao ser treinador, pôs-se a jeito de qualquer pessoa, eu e outros, terem pensado exatamente na malícia. Porquê? E porquê? Isto convém dizê-lo. Nós fomos para Plodvid, veja bem que eu ainda me lembro do nome, onde fomos para a Bulgária, Plodvid, segundo ano, fazer um estágio com o Radizic e com a equipa técnica. E o Radizic fazia parte da equipa técnica também do Malcolm Allison. E nesse primeiro ano que fomos para Plodvid, aquilo foi uma maravilha de ambiente, como sempre. Não correu tão bem a época em si, mas havia outras razões que eram de ordem técnica. E no segundo ano, quando foram para Plodvid, nessa altura, já não foi o Eurico, já não foi o Inácio. E foi lá que se cozinhou tudo isso. Quem é que perdeu foi o Sporting, Presidente, garantidamente, porque o homem... Isso eu não tenho dúvida nenhuma, aliás peço desculpa, e agora não é a sua opinião, é a minha opinião, sempre que o Manuel Fernandes toma uma posição dentro do Sporting, o Sporting é que perde, porque sai Malcolm Allison nos anos 80 e sai o Bruno Carvalho, depois dele também ter tomado algumas posições. Portanto, sempre que o Manuel Fernandes toma uma posição, isto é a minha opinião, sempre que o Manuel Fernandes toma alguma posição, vou aqui recordar só 3 coisas de Manuel Fernandes e não tenho nada contra, aliás, só tenho enquanto adepto a favor, enquanto dirigente não tenho a favor, e vou dar 3 exemplos. Primeiro, a história do Malcolm Allison, aliás, o Sporting é campeão e depois fica uma série de anos sem ser campeão. É bicampeão em 3 anos e ganha a taça, e a seguir passa a não ganhar absolutamente nada nesta mini revolta que Manuel Fernandes participou, elevando Oliveira a um estatuto que ele não tinha. Depois temos o regresso de Manuel Fernandes com o Godinho Lopes, que vai ser só ultrapassado na pior época de sempre, agora por Varandas. É só. E depois, com tudo aquilo que ele fez
em termos de total crescente. Por isso, fica só esta minha nota, sublinhando, sendo que eu sou responsável por aquilo que digo, e o Manuel Fernandes sempre que tomou uma opção extra 4 linhas, prejudicou sempre o Sporting. Sabe que, como eu disse há pouco, no início, na introdução, dentro dos balneários há sempre blocos que não são muito visíveis cá para fora, mas eles existem. E não fui só no Sporting. No Porto, no Futebol Porto, por exemplo, também havia mais ou menos dentro dos balneários 2 blocos. Mas ali no Futebol Porto, esses 2 blocos, mesmo que houvesse, era, dentro do campo, tudo se ignorava. Então, se as pessoas soubessem tudo ao pormenor do que se passou, por exemplo, naquela célebre final com a Juventus, 2 horas antes do jogo no hotel, a anteceder a final, o que se passou entre os jogadores por causa de marca das botas e dos sponsors das botas e de algum dinheiro que pagavam para nós usarmos as botas, aquilo é de todo, e os dirigentes não têm culpa nenhuma disso, aquilo foi provocado pelos próprios jogadores, mas porque havia exatamente esses blocos. No Sporting, essas questões também sempre aconteceram ali devagarinho, mas com mais força ou menos força. O facto é que quando o Inácio e o Eurico saem do Sporting, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que tudo o que estava previamente cozinhado, tanto para a saída, porque no fundo eu também me sinto que foi um bocado empurrado ao Sr. Presidente, o Sr. João Rocha, também fui iludido, como eu disse há bocadinho, de que se calhar o Eurico e o Inácio não fazia falta nenhuma ao plantel, e já havia obviamente ali um cozidinho à portuguesa bem feito para que isso acontecesse. Eu não prejudiquei, que lá está, saí do Sporting, fui para outro clube da mesma dimensão, mas o Sporting ficou prejudicado porque se calhar não olharam bem, e o Sr. João Rocha também, não tinha tal percepção que tinha o Dr. Sousa Marques, que ele andou... Aliás, o Dr. Sousa Marques disse-me isto, eu não sei, o Dr. Sousa Marques ainda é vivo, Presidente. Não sei. Vou descobrir. O Dr. Sousa Marques chegou para mim e disse-me: Eurico, vou chorar a tua saída e vou lutar até o último segundo que o Sr. João Rocha reflete sobre a tua questão. E diz-me ele assim na hora: tenho quase a certeza, porque ele ainda não tinha a certeza, que vamos perder o Inácio, porque o Inácio foi outra forma de saída. E eu disse ao Dr. Sousa Marques: não faça nada por mim, por favor, porque já tenho na minha cabeça a decisão absoluta de que não fico no Sporting. Então, mas diz-me, eu vou lá à última, eu até me demito se for preciso. Não faça isso. Sabe porquê? Porque é que o Sr. João Rocha exigiu que o Sr. Malcolm Alisson exigiu que eu não jogasse a final da taça contra o Braga, que ganhámos 4-0 na final. E porquê é que ele exigiu? Mas ele não exigiu, ele não exigiu, não foi ele que não exigiu. Pois, lá vem intercalar aquilo que estamos aqui a falar. Ou seja, não foi o Sr. João Rocha, Presidente, que exigiu, mas foi ele que tomou a decisão de dizer ao treinador: não convoca o Eurico para a Taça de Portugal, e o Inácio jogou. Porquê é que o Eurico não jogou? Porque o Eurico não vai ficar aqui para o ano. Portanto, eles não tinham a certeza absoluta que o Inácio não ficava, e não me deixou jogar a final, não me deixou despedir, depois de ser totalista, de todo o ano, totalista, de ter a importância que também tive conjuntamente com os meus colegas todos, os mais jovens. Bem, tivemos jovens lindos lá que apareciam, é o Freire, mas o Agente Freire, é o Ademar, é o Marinho, é o Varão. Esses jogadores eram craques, tinham de ser, porque sem eles, se calhar, nós não tínhamos, como você disse muito bem, 11 craques não se ganhava. Portanto, a minha mágoa no Sporting reside-se a este facto de que não houve reconsideração para eu continuar, porque eu fui impedido simplesmente, de uma forma brutal e maldosa, e agora já não sei se foi o Presidente João Rocha. Ou seja, hoje considero que não sei. Exatamente entronca naquela questão de que já havia uma máquina montada para que o balneário ficasse completamente fraturado, e ficou. Tanto ficou que ficaram 19 anos sem ganhar nada. Pois, foi a grande obra do Manuel Fernandes nos anos 80. Foram, infelizmente, quem se prejudicou mais uma vez foram os adeptos e o Sporting Clube de Portugal, com essa saída de Malcolm Alisson.
E é um dos problemas, é um dos problemas do Sporting, as pessoas não terem a noção que realmente o Sporting, e não é só o Sporting, como o Eurico sabe, mas isso sabemos ter outras oportunidades para falar, mas a influência que as conspirações dentro de balneários podem ter no futuro de um clube são tremendas. E o Sporting não aprende com a sua história. Aliás, as pessoas não aprendem com a história, o Sporting não aprende com a sua história. O Sporting estraga um projeto magnífico dos anos 80, está 19 anos sem ganhar, devido a uma conspiração dentro do balneário do Sporting, onde realmente todos aqueles, o Eurico, o Inácio, todos aqueles que pudessem travar essa conspiração, foram sendo afastados, foram sendo criadas as situações, exatamente para depois Manuel Fernandes poder vir dizer aos dias de hoje que ele é um grande sportinguista e você e o Inácio não são, porque vocês saíram do Sporting e ele nunca saiu do Sporting. E nunca explicou isso publicamente. Não, mas ele não precisa de explicar, mas o Manuel Fernandes não precisa de explicar. E o Manuel Fernandes tem uma mala pata comigo, porque ao contrário do Manuel Fernandes, eu cresci, desenvolvi-me, eu aprendo. O Manuel Fernandes não. O Manuel Fernandes é aquela pessoa que ficou sempre no seu estádio de adolescência. E o Manuel Fernandes não percebe que quando faz isto ao Sporting, e realmente colocar o Sporting numa situação de não ganhar nada em 19 anos é gravíssimo. Regressa depois ao Sporting com Godinho Lopes, onde o Sporting se falava da possibilidade de descida de divisão, e depois está no Sporting e a verdade factual é que perante uma nova conspiração, pura e simplesmente se põe de lado e em vez de trazer para dentro daquele balneário o tal ADN, a tal mística e as tais regras e valores, a verdade é que ele nada fez isso, porque o Manuel Fernandes foi um fabuloso ponta de lança, foi um atleta de eleição, tem muitas falhas em tudo aquilo que se diz respeito. Mas isto não é um programa, hoje não é propriamente um programa para se falar de Manuel Fernandes, mas que os sportinguistas, e muitos não sabiam com certeza, saibam que disparates, golpadas, falta de mística, falta de ADN. Eu às vezes vejo estes comentadores agora que têm 20 anos, 30 anos, não sabem o que é, não sabem nada do futebol, nunca deram um chute na bola, nunca foram dirigentes, nunca foram nada, e dizem, não, isto é tudo péssimo, agora é que é tudo péssimo, antes era tudo maravilhoso, antes era tudo bom. Não, antes era tudo tão maravilhoso que, por exemplo, nós temos num clube rival aquilo a que se chamou o verão quente, com uma revolução dos jogadores, também orquestrada e combinada, que faz com que um presidente foi, ouça, igual àquilo que aconteceu, infelizmente, no Sporting Clube Portugal. Portanto, tivemos um verão quente num clube rival, onde o que aconteceu foi uma revolução dos jogadores, esconderam os jogadores, igualzinho ao que aconteceu no Sporting. Esconderam os jogadores estavam para a esquerda, outros para a direita, outros para cima, outros para baixo, espalharam os jogadores por Portugal. O presidente da altura ficou absolutamente só e a falar para o boneco, faz-me lembrar alguém, e alguém que estava dentro do clube ganhou as eleições e tornou-se presidente. Isto é uma realidade dos anos 80. Estamos a falar de uma realidade dos anos 80. Assim como nos anos 80, também no Sporting, acontece esta conspiração que faz sair Malcolm Ellison e pessoas que eram importantíssimas na equipa e fazem com que o Sporting não ganhe 19 anos. Qual foi a grande diferença? E eu tenho que lhe dizer, Eurico, a grande diferença é que o Sporting, na sua conspiração, fez com que não se voltasse a ganhar durante 19 anos. A verdade factual
é que aquilo que foi o verão quente, e estamos a falar do Futebol Clube do Porto, eles ganharam tudo o que tinham para ganhar nos 19 anos seguintes. Foi a grande diferença, independentemente da base ter sido igual, que é uma conspiração. Factualmente o Sporting tem estas coisas engraçadas, que é, faz as grandes revoluções, mas depois das grandes revoluções vem sempre, não vem a bonança, vem sempre tempestades de décadas e décadas sem ganhar. Mas temos que avançar de facto no programa, e eu queria pegar numa palavra que o Eurico disse, que é a palavra compromisso. O Eurico disse várias vezes na sua intervenção que havia de facto uma grande união entre os atletas, uma grande noção da importância dos adeptos, e as pessoas têm uma mania clara, que eu quando falo de adeptos falo de claques, quando as claques são uma parte dos adeptos. Nós estamos a falar de 3,5 milhões de adeptos, quando as claques são alguns milhares. Quando eu falo, e o Eurico também disse, que os adeptos são a nossa, de facto, alma mater, é para eles que funcionamos. Eurico, pode haver 11 jogadores, ou 24, ou 25 do plantel, pode haver um presidente. Se um clube não tiver adeptos, vai morrer, porque não está ali a fazer nada. E as pessoas não compreendem isso. E então, o que eu lhe gostava de frisar, e para terminarmos este ponto, era o seguinte. Aquilo que o Eurico disse muito bem é que havia um compromisso total entre o grupo de trabalho e o clube, isto é, aquilo que eram as orientações do clube, aquilo que eram os objetivos, as regras e os valores, e já agora para lhe dizer, Sousa Marques faleceu em 2018. Portanto, havia um compromisso entre os atletas, havia um compromisso entre os atletas e o clube, havia um compromisso entre os atletas, o clube e os adeptos. Era algo que vocês tinham como fundamental esse compromisso. Foi uma palavra que eu usei durante 5 anos e meio e foi uma palavra que nunca ninguém percebeu, que é a necessidade de compromisso. Eu acho que o Sporting, vou voltar a dizer, lhe faltou no seu lema, talvez porque em 1906 isto era uma realidade adquirida, mas em 2020 não é só esforço, dedicação, devoção e glória. Aqui no meio devia ter a palavra compromisso, porque quando nós não estamos comprometidos com alguma coisa na vida, não há sucesso. Nós podemos ser muito devotos a alguma coisa, podemos esforçar muito por alguma coisa, podemos fazer isto tudo, mas se não estamos verdadeiramente comprometidos, é a minha opinião, se não estamos verdadeiramente comprometidos, não há sucesso. Eu vivi como adepto esse compromisso nos anos 80. Eu gostava que o Eurico, para terminar, até porque já disse quase tudo sobre isto, que me falasse se continua a haver nos dias de hoje, estamos a falar de Sporting, se continua a haver esse compromisso que foi tão importante e que é tão importante para o sucesso de qualquer equipe. Presidente, isso, eu quase numa frase diria se calhar muita coisa, não é? Mas é dizer que hoje, nos tempos modernos, foi criada uma nova área de intervenção, de trabalho, de negócio, que está interiorizado, intrínseco no futebol, que tem sido, ao longo destes últimos 20 anos, por aí, conheço a história toda. Quando eu falo máfia, quando eu falo, não estamos aqui, não estamos na Sicília, não estamos na Sicília, não. Mas também vi o filme do Padrinho, eu e você também viu. Com certeza, várias vezes. E vi-o ao vivo. Pessoas, eu não vi só no em filme, eu vi-o ao vivo. Ora, pronto, todas as vezes vê filmes há muitos anos e esses filmes traduzem também muitas vezes ensinamentos que depois mais tarde se aplicam. Claro. E hoje o futebol é o paraíso dos filmes como o Padrinho, porque as pessoas aprendem e depois executam. Não há dúvida absolutamente nenhuma. Primeiro, a questão do compromisso, Presidente, tem que estar em cada um de nós. Devia de ser assim, mas realmente não é. E para salvaguardar aqueles que não são, é preciso conhecer bem matéria humana,
quando se vai fazer a aquisição da A ou B, quer seja como jogador, como dirigente, como treinador, como roupeiro, por aí fora. O compromisso, quando não é... Há muito atleta, há muito profissional, que entra num clube e não leva aquela vontade ou aquele hábito do compromisso. Até porque ele vem, se calhar, até viciado ou mal habituado de onde vem, onde ele é contratado. Mas se o clube estiver com solidez administrativa, com todos a dizerem Sporting, com todos a dizerem ganhar, com todos a dizer é este o caminho, claro que isto tem que haver aqui um trabalho que o Sporting nunca teve. Calculo que são 113 anos, não é? Que o Sporting tem, por exemplo, 113? Aí? Não, jamais. Pronto. 1906. É centenário. 114. Eu pergunto, os últimos, diga-me você, nos últimos, vou falar já assim, 20 anos, qual foi a harmonia, qual foi a mesma linguagem que passava de fora para dentro do terreno do jogo, onde hoje é símbolo, onde hoje é solidez. O Sporting não tem ADN na equipa. O Sporting não tem, aliás, tenho que dizer isto porque estou a falar com os meus queridíssimos adeptos e sócios do Sporting, o universo sportinguista, sei que eles estão a ouvir. O Sporting é dos 3 clubes, não há diferença rigorosamente nenhuma na grandeza dos 3 clubes. São tudo clubes muito grandes. São clubes que dormem, adormecem e acordam, só têm que pensar em ganhar. Não têm outra forma de viver. São 3 clubes como na Espanha, em França, na Alemanha, Itália por fora. Também há clubes que se rivalizam pela sua grandeza. O facto é que o Sporting dos 3, na minha opinião, é aquele que tem deixado, não sei se está desprendido, ninguém acrescenta, ninguém faz nada para que o Sporting tenha uma referência de jogo, um ADN de cultura, de espírito, de consciência de que este clube merece o compromisso e a fidelidade de todos. Não. O Sporting nos últimos 20 anos, eu não estou a falar de 20, não vou falar de 40, mas 20 anos, o Sporting tem sido usado por todas as pessoas, com algumas pequeníssimas exceções. Senão vão já dizer que estou a puxar o saco, já sabe como é que é, eu estou a puxar o saco. Não, são pequenas exceções. Os verdadeiros adeptos sabem o que eu estou a dizer. De que teve esse compromisso, só que também enfiou-o sozinho, praticamente sozinho. Quase sozinho. E num clube com a grandeza do Sporting, eu costumo dizer sempre a mesma coisa. Falo com os meus amigos e digo assim, pá, sabem eu tive, e as perguntas também vão surgindo nos almoços com os meus amigos, nos convívios, pá, porquê que o Sporting não ganha? Porquê que o Benfica ganha? Porque o Porto, tu estiveste lá, tu é que sabes, e não sei quem, não sei o que mais. Eu costumo dizer, não vou falar do Sporting, nem vou falar de porque é que não ganha. Eu vou dizer-vos é que dos 3, o clube, os adeptos que mais sofrem dos 3, aquele que isso eu sei, que mais sofre, mais desgaste, mas que não sei qual é o fenómeno dos adeptos do Sporting, pá, que eles parecem quanto mais perdem, mais amam o clube. Não largo. Há pouco tempo entrou um presidente que eu considero um dinamizador emocional, um dinamizador de energia para cativar sócios. Você está aí, desculpem, não estou a puxar saco nenhum. Qual foi a média dos espectadores que o Sporting tinha nos jogos em casa e fora? Mais de 40 mil. Em casa. Não, fora não, porque os campos não têm essa dimensão. Mas em casa cerca de 40 mil. Mas isso é mérito de quem? Os sócios não morreram, estão lá, morrem uns, mas vêm outros, pronto, tudo bem, não é? Certo. Portanto, havia que os trazer de casa, tirá-los de casa, havia que lhes dar. Mas se você trouxesse só com as suas palavrinhas, com o seu saber, com a sua capacidade de aglutinar energeticamente, bem, não, você fez trabalhos. Você está hoje aqui numa situação que está a viver, desculpa a palavra que eu vou usar, um bocado penosa, mas não é você que está penoso, não. Nós é o Sporting, de você não estar ali. Porque você não a fazer muito mal ao Sporting, está a perceber? É aquilo que eu concluo, não a fazer mal. Você ganhou títulos, você fez um ginásio, um pavilhão enorme, você, ecleticamente, o Sporting é considerado dos 3 o clube mais eclético na história, exatamente por causa do Sr. João Rocha. Você transportava, andava, você fez coisas neste Sporting que ganhou inimigos. Inimigos não nos ganha, porque esses são assumidamente inimigos e esses não fazem mal a ninguém. Ganhou falsos amigos no Sporting, que lhes fizeram realmente a cama. E aí é que me cativou muito
entre o que você fez no Sporting e aquilo que eu sei, a malandrice, a maldade que existe em todos os clubes, mas neste caso no Sporting, é que me cativou dizer este homem merecia ter muito mais ou respeito pela maioria dos adeptos. Porque, entretanto, ainda hoje eu leio coisas que isto sabe que não há velhos, não há novos. O que há é capazes ou não capazes. E quando uma pessoa chega a uma certa idade e está atualizadíssimo, lê, está atento, essa pessoa tem muito mais sabedoria que um jovem. Porque ele tem a sabedoria do jovem, porque já fui jovem, e o jovem não tem a sabedoria do mais velho, porque já é mais velho. É verdade. Que é uma realidade. E eu chego a esta altura, tenho 64 anos, estou super atualizadíssimo, mas também sei uma coisa que eu tenho, é não cuspir no prato que comi. Eurico, deixa-me só dizer uma coisa, porque nunca fiz no Porto, nem na Seleção Nacional. Claro. Eu percebo. Deixe-me só lhe dizer uma coisa, porque estamos quase a acabar e eu tenho que passar ao Alexandre. Deixe-me só lhe dizer uma coisa. Nem me lembrava que o Dr. Alexandre estava aí. Deixe-me só dizer uma coisa. Alexandre, eu passo já a palavra. Deixe-me só lhe dizer uma coisa em termos de compromisso. É difícil, entenda, é difícil criar uma cultura de compromisso, de real compromisso, quando se está numa academia, e eu vou pôr eu gosto de chamar os bois pelos nomes. Eu não entendo como é que, porque o Eurico falou dos jogadores que vinham de fora, eu falo dos jogadores que vinham de fora e dos jogadores que vêm de dentro, e eu não consigo perceber como é que, e eu não sou um apologista de apagar imagens, eu não sei se o Eurico sabe e se os sportinguistas sabem, mas eu vou voltar a dizer que houve uma ordem por parte deste Conselho Diretivo de pegar na Sporting TV e de apagar tudo aquilo que eram as minhas imagens, a comemorar títulos no pavilhão, e então andaram a editar as imagens para apagar as minhas imagens. Eu não sou o homem disso. Eu não acho que ninguém deva ser apagado da imagem da história do Sporting. Mas há uma coisa que eu lhe digo, não se volta a ter a mística que tínhamos nos anos 80 e voltámos a ter entre 2013 e 2018. Não se tem outra vez mística, não se tem outra vez ADN e não se tem o compromisso quando se mete nas paredes da academia como exemplo de compromisso o Rui Patrício, que rescindiu com o Sporting Clube de Portugal sob falsos pretextos e linchando um daqueles que era o seu presidente. Não se faz isso. E eu digo-lhe uma coisa, que raio de compromisso nós queremos com os atletas que estão a ser formados quando têm que levar, e eu não estou a dizer apagar da história, mas nas paredes da academia, a dizer que são exemplos de compromisso, pessoas que rescindiram com o clube da forma como rescindiram, que desrespeitaram o clube e os adeptos, pessoas que a mim, enquanto presidente, me disseram várias vezes que os adeptos não valiam nada, que os adeptos não interessavam para nada. E o que interessava eram eles e eles. Por isso, deixe-me lhe dizer que se o Sporting teve um período onde recuperou a sua mística, 2013, 2018, recuperou o seu ADN, e estava a recuperar aquilo que era uma necessidade de ensinamento, porque as pessoas não nasceram, infelizmente, sobretudo aqueles que tinham vindo do Sporting. Eu estou a falar de Rui Patrício, estou a falar de William, estou a falar de Podense, as pessoas que tinham nascido dentro do Sporting. Eu vou-lhe dizer uma coisa, muito mais mística, muito mais ADN eu vi em muitos atletas que vieram de fora do que em muitos atletas que nasceram no Sporting, mas há um problema, é o que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. E infelizmente, neste momento, eles estão nas paredes da academia para que os miúdos vejam como é um belo exemplo. Não basta um miúdo de 15 anos estar na academia a ser assediado por um agente, a dizer que vai para o Inter e que vai para o Barcelona e que vai para o Real Madrid. Não basta um presidente ou um protótipo de presidente, que se chama Varandas, ir à televisão dizer que agora os jogadores já têm orgulho em dizer que vão para o Real Madrid. Isso é que é uma coisa magnífica de um protótipo de presidente dizer sobre os jogadores de Sporting. Eu quero é os jogadores que digam que querem jogar no Sporting. Eu quero lá saber se dizem que querem jogar no Real Madrid ou se querem jogar no Barcelona. Quero é que digam, mas não, para Varandas é bom é que eles dizem que é para jogar no Sporting. Mas vou-lhe dizer uma coisa, não tenho dúvida nenhuma
não se cria compromisso, mística e ADN colocando nas paredes, não é apagando da história, não é apagando da Sporting TV, não é apagando do museu. As pessoas estiveram lá, as pessoas merecem ter a sua história, mas quem rescinde, vai embora, vira as costas, provoca um golpe no clube, provoca um linchamento num clube, não merece estar por baixo de palavras como esforço, dedicação, devoção e glória, sobretudo daqueles que podem ser as nossas estrelas do futuro e que já aprenderam que facilmente podem rescindir porque se criou aqui um precedente terrível no Sporting. E o precedente é o compromisso neste momento dos atletas, é com eles próprios, com os seus agentes, com as suas carreiras e depois, em 25º lugar, vem o clube e os adeptos. E eles, se não tinham problema nenhum em dizer a um presidente que queriam que os adeptos se lixassem, que os adeptos não têm interesse nenhum e conseguiram afastar esse presidente, o Sporting, o rei vai nu e não vai ter hipótese nenhuma de dar a volta, porque a partir do momento em que os jogadores aprenderam que aquele que lhes dizia para eles respeitarem os adeptos, respeitarem o clube, acabou por ser afastado e linchado por eles, neste momento não vejo ninguém com capacidade para dar a volta a um assunto destes. É o que se chama criar precedentes que são inacreditáveis e que o Sporting vai ter muita dificuldade e por isso é que eu disse às pessoas que queria e tinha que voltar ao Sporting. E o Sporting só se endireita no dia em que as pessoas perceberem que afinal, aqueles que têm competência, sabedoria, capacidade de liderança e que respeitam o clube e os adeptos, no final do dia são os que vencem e que são os que vão levar as pessoas com esforço, dedicação, devoção, compromisso à glória. Porque se não for assim, qualquer presidente vai estar refém dos agentes e dos atletas. Era isto que eu gostava de dizer. Alexandre, pergunta seguinte, por favor, que estamos a 5 minutos do fim. Obrigado, Bruno. Bem, Eurico, isto também é um tema que acaba por entroncar no tema imediatamente anterior. Gostávamos de saber qual é que é a importância que um capitão de equipa tem num balneário, tendo em conta que o capitão pode e deve personificar os valores e as regras de um clube e implementar também aquilo que é a essência, a alma, a história da instituição dentro do balneário. E, por outro lado, depois também deve ser quem traz para o clube de volta aquilo que é o estado do balneário e aquilo que são as pretensões ou necessidades do balneário. Qual é que é a sua visão sobre isto e tentar fazer aqui uma ponte entre o seu tempo e o tempo atual? Sim, mas, doutor, isso encaixa perfeitamente no último introitozinho que o Presidente fez, porque o capitão advém sempre, com a tal mística, de uma estrutura organizacional já interna que já está enraizada, já está alicerçada em bases bem sólidas. E isso era o que o Presidente andava a fazer. Porque assim, as pessoas perguntam, mas o que é que o homem te dá? O que é que tu... Ele não me dá nada, o homem não me dá nada. O homem tem valor. Eu nunca olhei para os meus adversários, sobretudo aqueles que eu temia, nunca olhei para eles, com a ideia de que os gajos são os malandros e vou lixar. Não, eu queria ser melhor que eles, sempre melhor que eles. E então aprendia com eles. Por aprender com os meus adversários, se já tinham que aprender também com o Presidente. Aprender que um dia, quando ele se chateasse e não quisesse, até aproveitava. O facto é este. O Sporting não pode viver, o Sporting é um clube, como eu disse, dorme e acorda com um único pensamento. Quem não tiver esta premissa, quem não tiver este tal compromisso obrigatório, não pode viver, não pode coabitar num clube como o Sporting, como com outros grandes clubes do mundo. Eurico, deixe-me só lhe dizer isto. Eurico, desculpe lá. Eurico, o que ele herdou? Eurico, o que o Alexandre lhe está a perguntar é o seguinte: mas você acha normal o Sporting ter tido Rui Patrício e William Carvalho como capitães, pura e simplesmente porque o senhor Jorge Jesus trocou a braçadeira de capitão porque eu não renovava com eles? Então você troca um assunto que é um assunto meramente profissional, de renovação ou não, e entrega a braçadeira, significa que não só não eram os líderes, como os líderes no bom sentido, como não faziam putos ideia do que eram os valores do Sporting,
como ainda o Jorge Jesus colocou 2 capitães que estavam contra o Presidente porque não renovavam com ele. Mas eu pergunto-lhe, isto é normal? Depois os comentadores, tipo Rui Pedro Vaz e essas companhias limitadas, dizem que os capitães de equipa têm que ser escolhidos por entre os seus pares. É falso! É falso! Eu faço-lhe esta contra-pergunta. Sporting, mesmo agora no seu tempo, quando você entrou no Sporting, já tinha uma referência sobre uma base constituída já há muitos anos, sólida, dos princípios, das regras, Nada. da disciplina interna? Zero. Tinha. Zero. Tinha. Zero. Não tinha nada. Enquanto lá você esteve, não tinha tempo para andar com você, um bombeiro a apagar Portugal inteiro, também não podia. Mas não é? atenção, com o apoio do Alexandre, nós fizemos um manual, de conduta, manual de ética, um manual de decência e de regras. Nós fizemos. Mas há uma coisa que não se pode. O treinador, quando vem para um clube, seja ele, você contrata um treinador, ou qualquer presidente trata um treinador, ele não vai ter que mudar. Então, quer dizer, o Sporting, aliás, eu sei disto, os últimos 5, 6, 7, 8 treinadores, 5, 6 treinadores, este ano já vai em quantos treinadores? Em 3 ou 4 ou 5. Cada treinador tem os seus ideais, tem as suas ideias, a sua metodologia de trabalho. Chega ao clube, utiliza o clube para impor, ou por obra e graça do Espírito Santo, aquilo que é o seu conceito, aquilo que é o seu ensaio, porque há treinadores que entram nos clubes para ensaiarem também, são jovens ainda nunca trabalharam ao nível da grandeza de um Sporting e de outros clubes, do Real Madrid e por aí fora, e chegam ao clube e isto é um banco de ensaio. Aliás, está a acontecer com o Sporting agora. Ou você acha que o Ruben Amorim vai para o Sporting, por acaso neste momento, porque o Varandas é que ele teve a ideia, o mesmo que teve a ideia de contratar o Kaiser, teve que contratar o Silas, que teve que lá meter entre meio o miúdo, o Tiago, teve que entre meio lá o Pontes. Não é o miúdo, o Tiago, desculpe lá, é o filho do Manuel Fernandes. Para mim é o miúdo. E para mim é o filho do Manuel Fernandes. Não, era só para deixar aqui o bichinho. Era só para deixar o bichinho. Isso leva outra hora. Isso leva mais uma hora. É verdade. Mas pronto, vamos à frente. Eu costumo dizer que é assim, discutir futebol é extraordinariamente fácil. E qualquer analfabeto sabe discutir futebol. O Rui Pedro Vaz sabe disso. Qualquer analfabeto sabe discutir. Agora, não sabe falar de futebol. Não tem capacidade, não tem know-how para falar de futebol. O capitão da equipa insere-se exatamente num organigrama que está feito e tem que ser religiosamente cumprido por um staff que o presidente qualquer tem ao seu lado, que percebe do futebol e percebe da organização do futebol. E então o edifício do futebol, como é o da academia, como é da Alcochete, como é que é de outros lados quaisquer, tem que ter uma carta, tem que ter ali uma bíblia que é sagrada. E o treinador que é contratado para vir para um clube desses só tem que fazer uma coisa. Primeiro, ir buscar um treinador com o perfil que sirva ao Sporting. Que sirva ao Sporting. Não é um treinador que o Sporting lhe sirva a ele. Depois de contratar esse treinador, mostrar-lhe qual é o regulamento e qual é a doutrina, o ADN, a mística que está implementada no clube. É esta. E isto é para seguir à risca. Então o que é que vai acontecer? Num desses itens, numa dessas alíneas, a linha capitão, está lá a dizer assim, o capitão é escolhido não pela posição que ocupa no terreno, excepto, eu, na minha opinião, o guarda-redes nunca na vida punha um capitão como guarda-redes, podia ser até a pessoa mais antiga no clube, a pessoa mais carismática no clube, mas eu não punha. Ele não chega no campo, ele não pode sair da baliza para ir à área do adversário, tentar resolver uma situação qualquer que diga respeito à sua equipa. Não pode. Mas qualquer jogador de campo pode. E então, o capitão da equipa tem que lá estar a dizer assim, é o capitão da equipa aquele que o grupo melhor interprete a sua capacidade de liderança, da moral e do amor ao clube. Também tem que ser, pode ser só profissional. O Laranjeira foi para o Benfica e eu vim para o Sporting. E o Dr. Sousa Marques queria que eu fosse à força capitão da equipa do Sporting. Porque eu vinha do Benfica ganhadora, porque não sei o quê. No do Porto também aconteceu a mesma coisa. E eu disse, não, já estão aí, já está aí gente mais velha e não sei o quê. Eu cá faço o meu trabalho e vou por aí fora. Uma coisa é certa. Doutor Alexandre, se um clube estiver bem munido já de hábitos, um ADN que é
da inteira responsabilidade de uma estrutura desportiva com o seu presidente, tem que estar sempre ligado. Todos os treinadores que chegam ao Sporting, e é dele que estamos a falar, têm que chegar para acrescentarem algo. Quando se forem embora, esses treinadores acrescentaram alguma coisa ao Sporting. Agora, mudar, zero. E muda de 5 treinadores, muda de 5 formas diferentes de trabalhar. Pergunto, os jogadores não têm capacidade para se adaptar a 5 formas diferentes de trabalhar? E onde é que está a responsabilidade aqui? Onde é que está? É nos líderes. Quando faz a diferença são os líderes. São o líder, é o presidente. Os resultados estão à vista, Eurico. Os resultados estão à vista. Não pode. Os jogadores já andam perdidos. Depois é assim. Outra questão. Cuidado com a forma como se escolhe um treinador. Então você acha que um treinador que não tem currículo de trabalho na sua carreira de líder, já não é jogador, é líder, seja quem for, vai treinar jogadores que têm 40 anos, 30 anos, 20 anos de futebol, treinaram com grandes treinadores nas suas carreiras noutros clubes e vêm para o Sporting e estavam a ser orientados por um catraio qualquer, por um miúdo qualquer. Mas onde é que se viu isso? E a responsabilidade é de quem? Antigamente não acontecia tanto, né? Pois não, pois tínhamos Pedrotes, Mário Wilson, Fernando Vaz, Marins, tínhamos Fernando Mendes no Sporting, sim senhor. Tínhamos gente que aparecia para liderar com know-how, de experiência e qualidade e respeito, porque os jogadores têm que, acima de tudo, respeitarem o seu treinador. Agora, como não acontece isto agora, porque agora já há outra fonte que é a tal máfia, que tem o futebol controlado no mundo inteiro, quando aparece um Bruno Carvalho, desde que o rei estamos tramados, ali não entramos. Pois não entraram com o Bruno Carvalho, entraram com o Varandas. E com outro propósito, é que toda a máquina que está para trás, não só com o capitão, olha, eu disse aos meus amigos assim, acho que vou terminar por aqui, esta vai por isto. Doutor, eu disse, como é possível, eu segui todos os passos do Alcochete, como é possível o Sporting admitir fazer regressar jogadores que simplesmente tiveram um comportamento, primeiro, não souberam defender-se daquilo e para aquilo que alguém fez que acontecesse em Alcochete. Não se uniram. Aquilo parecia quase um coro, uns meninos de coro a dizerem todos a mesma coisa. Estava tudo ali engranado, aquilo agora também é só ligar o telefone ou o vídeo chamado e também se faz como nós estamos a fazer aqui. E eu dizia assim para os meus amigos, porra pá, eu se fosse jogador hoje de Sporting, quer seja a favor ou contra o presidente, eu tinha que me lembrar, antes de mais nada, do meu clube. Eu estou em representação do meu clube. Não é do presidente A, nem do dirigente B. Não. Eu ficava lá, eu dizia assim, Eurico, tenho convites, mas não sei. De dizer, e pondo a cereja no topo do bolo, mas que na realidade é uma fava, e dar a braçadeira de capitão a um jogador nessas circunstâncias, regressar nessas circunstâncias. Isso também deu uma ajuda a perceber mais rapidamente o critério de, numa decisão difícil que está em tribunais, e perceber que aquilo foi tudo orquestrado, doutor. Também deu essa ideia, porque você é jurista, você sabe que as pistas que você vai recolher para um determinado caso vão fazer falta para uma decisão final, não é verdade? E com isto, para quem está esquecido, afastou-se inclusive alguém com um histórico no clube, que tinha precisamente essa braçadeira, que sempre tratou bem o clube nas várias vezes que saiu e que regressou, e que 2 foram precisamente connosco, e que foi afastado desta forma. Por isso é que eu digo que o William, olha, o presidente recuperou o William para o futebol, que ainda hoje anda a ganhar dinheiro. O William andava num clube que não sabíamos para onde é que ele podia ir, retomou uma imagem num clube que era onde ele tinha nascido realmente. Sim, e que vem para o Sporting com uma imagem perfeitamente diferente do Bruges, porque está numa assim mais centralizada aqui de tudo que seja português. Sabe que os portugueses, qualquer jogador português tem uma proporção de promoção maior, porque o Portugal tem a fama de realmente ter bons jogadores. E o presidente, primeiro, deu-lhe aos contratos, deu-lhe um lugar no Sporting, e depois queria... presidente, desculpe que eu lhe diga, você fez coisas que realmente não merecia de ser vítima como foi. Mas também é preciso nós darmos um bocadinho de tempo e defendermos-nos daqueles que nós não conhecemos. E quando você dá um pãozinho, uma carcaça a um jogador, se amanhã você já lhe der um bife, não é verdade, a esse jogador, se calhar você amanhã não tem um pão para comer. Esta que é a grande realidade. E há jogadores
Porque para ser jogador de futebol, para ser um craque da bola, não é preciso ser inteligente, não é preciso ter carácter, é preciso ter habilidade. E esses jogam, portanto, tem um mercado aberto para que esses jogadores possam ter realmente grandes rendimentos. Agora, o William devia-lhe beijar os pés, assim, porque você colocou o William na rota do futebol internacional. Não tenho histórias sobre todos os outros. O Rui Patrício, um outro jogador que estava a afirmar, o caso também do Adrian e por aí fora, há aqui muita injustiça no meio, mas tudo injustiça que hoje a máfia, que acho que termino bem o meu raciocínio, porque a máfia implementou esse sistema, Presidente. E você, para ser contra a máfia, nunca o deve ser. Podes ter como amigos, é você que tem que escolher, não os quer. Mas para viver com eles e conviver com eles, você tem que arranjar argumentos que não seja de todo, tão humano quanto você quis ser. Tão humano. Agora, com consciência, com determinação. Você é o único homem que serve ao Sporting neste momento, não vejo mais ninguém. Olha, vamos ver os 6 últimos presidentes que passaram no Sporting. Não é verdade? O que é que andaram por ali a fazer? Portanto, você hoje é vítima, mas não é você que é vítima. Você é vítima no seu orgulho, na sua dignidade enquanto pessoa e família. Não é? É vítima, porque você está a passar uma fase que psicologicamente magoa, não mata os grandes guerreiros, não é? Não mata, mas magoa, desgasta. E não é só assim, é a sua família. Mas sabe qual é o valor hoje da sua família com este acontecimento? Não é limitado a 30 pessoas na sua família direta. Você tem milhões de gente que está ao seu lado como um grande família. Eu sinto isso por aí. Portanto, eu, como jogador, só dizia assim. Eu dizia assim e fazia. Numa situação destas em que o clube está a passar, eu vou já aproveitar esta fase e vou-me pôr já de piro e arranjar clube. Fulano, empresário, eu quero sair daqui, aproveita agora que eu quero me ir embora. Eu fazia ao contrário. Eu dizia publicamente, logo no segundo dia de Alcochete, eu dizia assim, eu, Eurico Monteiro Gomes, fiel a este clube, podem-me arranjar 30 convites para os meus clubes do mundo. Eu não saio deste clube neste momento. Sou fiel, tenho compromisso e quero dizer às pessoas de que nestes momentos é que se vêem os homens. Portanto, isto não aconteceu nada disto no Sporting, verdade? Não aconteceu. Claro. Bem, Alexandre, vou-te dar o prazer... Desculpe. Diga. Doutor, capitão tem que ser escolhido com critério de qual é o melhor jogador e que tem perfil para ser capitão e nunca o treinador pode dizer assim, você está-me a escolher um guarda-redes para capitão que tem esse perfil, mas vamos ter que arranjar outro. Porquê, Mister? Aliás, já vi guerras entre presidentes e treinadores por causa disso. Porque a especificação é esta. Eu quero meta o guarda-redes com um segundo capitão. Eu era assim que dizia. Agora, quero um capitão de corpo inteiro que tenha tudo. Tenha qualidade de jogador, tenha carácter, tenha raça e alma do clube. Mas, acima de tudo, que tenha um comportamento global, pronto. Esse é que é o capitão. E isso tem que estar consignado. Presidente, se você for presidente, oxalá que sim, parabéns do Sporting, mas se você, quando for presidente do Sporting, a primeira regra que você tem que colocar é um regulamento em que esse regulamento é para durar 100 anos, 50 anos. Na Inglaterra, que é o país que mais me apaixona ao futebol, que apesar de ter algumas coisas, onde é que se passavam coisas que se passavam aqui? Alguma vez o presidente do Manchester United ou o presidente do Bayern de Munique iam embora por mandato dos sócios fazerem estas artimanhas todas de bandidos autênticos que existem no futebol. Não, deixa-me dar um exemplo. Eurico, deixa-me dar um exemplo. Houve uma ida à casa a um dirigente do Manchester United e foi grave por parte de alguns adeptos e estavam lá as televisões a cobrir. Sabe o que é que o Manchester United fez? Pôs as televisões em tribunal, porque já sabiam de antemão o que ia acontecer e permitiram. Aqui em Portugal houve uma televisão que já sabia de antemão o que é que ia acontecer em Alcochete, teve imagens privilegiadas e viu as suas imagens ser replicadas em todos os canais. Bem, é a diferença entre um país e um país à beira-mar plantado, é Portugal. Deixe-me, Eurico, nós temos mesmo que terminar. Tenho a certeza que iremos falar mais vezes, que é interessante. Alexandre, deixe-me fazer a última pergunta, mas temos mesmo que terminar. Bem, então vou ser muito rápido, Eurico, e vou ser muito direto e muito concreto. Vou pegar precisamente numa entrevista que o Eurico deu há pouco, e muita gente está a perguntar isto, muita gente quer saber. O Eurico faz uma referência que é bloqueado e que é encostado
por culpa de um ponta de lança. A pergunta é muito simples, quem é o ponta de lança e como é que se fecham as portas todas como fecharam ao Eurico neste período que o Eurico relata nesta entrevista? Aquela que eu tenho entre linhas deixado a entender que alguém me prejudica a carreira, alguém me prejudicou com provas de pessoas, com provas, e tenho provas eu também, de pessoas. Olha, uma das pessoas que provam é o Armando Biscoito. Lembra-se de um Armando Biscoito que foi um grande administrativo do Sporting, nos anos 80? Pois. Ele é uma... Olha, esse é um dos que provam aquilo que aconteceu num gabinete quando estava a tratar da questão de jogadores emprestados pelo Futebol Clube Porto para o Estrela da Amadora. Ele, na altura, era dirigente do Estrela da Amadora. E eu era para ser o treinador do Estrela da Amadora. E nesse mesmo dia eu deixei de ser treinador do Estrela da Amadora porque eu tive a infelicidade de ele entrar no gabinete do presidente do Porto. E a coisa arranjou-se. Então, isto é uma história que dava um bocadinho mais tempo, mas o ponta de lança que eu tenho aqui é aquele que tem menos culpa do que aquilo que as pessoas podem dizer. Mas o homem é maluco. Porque eu posso eventualmente estar a dirigir um clube e vêm pessoas dizer-me a mim que eu podias pôr aí fulano, não ponhas Beltrano e não sei o que é a mim. E eu dizia ao meu querido amigo, quem manda no clube sou eu. E portanto eu quero fulano e vou buscar fulano. Portanto não é a pessoa que pede para não meter A ou B, mas é sim a pessoa que admite e faz aquilo que essa pessoa pede. E quem teve, e tem, já não tem tanto, e quem me prejudicou na sopa dos meus filhos, na melhoria de vida dos meus filhos, da minha família, ao não ter trabalho há 20 e tal anos, que eu não tenho um convite de treinar em Portugal, num clube com dignidade de Primeira Liga, de não sei o quê, esse alguém, silencioso ou não, mas eu sei das coisas, ele também sabe, e também não sei porquê, porque nenhum adepto do Benfica, do Sporting e do Porto me provam que eu alguma vez, numa entrevista nos jornais, eu tenha dito mal de qualquer destes clubes. Os adeptos sabem perfeitamente que nunca leram, ninguém lê. Vocês dois, garantidamente, nunca leram eu dizer mal dos meus clubes, porque, como eu disse, não custo no prato comigo. Mas, a verdade é esta. Fui prejudicado porque acho razoável uma pessoa de bom senso, qualquer, que nem perceba muito de futebol, com a minha história, com o meu know-how, com a minha experiência, com a minha forma educada de estar na vida, acha normal eu nunca ter tido um convite de nenhum clube. Então, culpados são os presidentes desse clube. É um ponta de lança que faz golos, ok. Mas o resto da equipa está... Ou já se esqueceram de um trio, de uma troika, de um triunvirato que se chamava, porque já não existe tanto assim em termos diretamente e concretos, do Sr. Pinto da Costa, do Sr. Pimenta Machado e do Sr. Valentim Loureiro. Já se esqueceram disso? Que mandaram no futebol português, maniatavam marionetes autênticas que eram deles. Portanto, eu culpo muito mais os presidentes que nunca tiveram categoria, personalidade. Olha, que se calhar esse senhor que está aqui, o Sr. Bruno Carvalho, se calhar tem. Digo eu, porque ele que teve coragem para ir buscar o Jesus ao rival, eu entendo porque é que o fui buscar, acho que muita gente entende, mas se calhar não era a pessoa com o perfil certo para trabalhar num Sporting vindo de um clube onde ele já tinha sido 3 vezes campeão. Eurico, cada um tem a sua cruz, e a minha foi Jesus. Bem, meus amigos, temos que terminar mesmo. Eu acho que respondi, não respondi. Respondeu completamente. Deixem-me eu terminar agradecendo ao Alexandre mais este programa, agradecendo muito ao Eurico o ter vindo estar connosco nesta família, porque aqui no www.brunocarvalho.com somos uma família que gosta de estar com toda a gente. Volto a dizer às pessoas para subscreverem, porque conseguem ter as notificações ao momento de todas as nossas novidades. E eu vou fazer um resumo agradecendo do fundo do coração ao Eurico ter estado aqui, deixando já um convite para voltar mais vezes, porque deixámos muitos temas de fora. Vou fazer um resumo daquilo que o Eurico disse em toda a sua entrevista, e eu escrevi, agora vou ler, porque é engraçado, porque escrevi o meu resumo sobre a sua entrevista. E o meu resumo é este: o Sporting comigo tinha um bastião e eu coloquei 7 trancas na porta.
O que acontece é que toda a gente sabia que pela porta não entravam. Foram roubar o Sporting pela varanda. É o meu resumo da nossa entrevista, agradecendo mais uma vez, mandando um forte abraço a todos aqueles que nos ouvem dos 4 cantos do mundo. Campeoníssimo Mister e caro amigo Eurico, vamos ver mais vezes, de certeza absoluta, que ficou tanta coisa para dizer. Alexandre, um grande abraço ao muita universo, força. Um grande abraço ao universo sportinguista. E eles sabem bem, porque a história está aí para toda a gente ver, de que o Eurico foi sempre reconhecido aquilo que o Sporting me fez. Mas o Eurico também participou para que o Sporting fosse hoje um clube com mais títulos. Isso eu também tenho a certeza. Não temos dúvida Eurico, nenhuma. Um abraço para si. Muito obrigado. Alexandre, Um grande abraço. Forte abraço a todos, uma boa semana e já sabem, com cabeça, responsabilidade perante todos, muita saúde, muita força para vocês e para a família e para todos aqueles que nos estão a ouvir. Grande abraço. Adeus e até à próxima semana. Até à próxima.